Você já viu um homem de 65 anos humilhar fuzileiros navais no auge do condicionamento físico? Quando aquele veterano grisalho apareceu no campo de treino, os risos ecoaram pelo quartel. Os jovens soldados o subestimaram completamente, mas o que aconteceu nos próximos 10 segundos mudou tudo. 5 fuzileiros no chão. Um silêncio absoluto. E uma lição que ninguém ali jamais esqueceria. Essa história vai te deixar de queixo caído e repensar tudo o que você achava que sabia sobre idade e habilidade. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder histórias incríveis como essa. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero conhecer vocês. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. O sol escaldante do meio-dia martelava sem piedade sobre o campo de treinamento do Batalhão de Operações Especiais em Goiânia. Era fevereiro, o auge do verão brasileiro, e a temperatura beirava os 40 graus. 200 fuzileiros navais de elite suavam copiosamente enquanto aguardavam informação, curiosos sobre o anúncio que seu comandante estava prestes a fazer. O coronel Márcio Tavares, um homem de 52 anos com postura militar impecável e uma reputação de ser inflexível, subia na plataforma elevada de onde costumava dirigir-se às tropas. Ao seu lado, uma figura que imediatamente causou murmúrios entre os soldados, um homem visivelmente mais velho, cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas, usando um uniforme operacional que parecia ter sido tirado diretamente dos anos 1980. Atenção, a voz do coronel trovejou, silenciando instantaneamente os murmúrios. Hoje marca o início de um novo ciclo de treinamento em combate corpo a corpo. E tenho o privilégio de apresentar a vocês nosso novo instrutor convidado, que estará conosco pelos próximos 3 meses. O coronel gesticulou para o homem ao seu lado. Este é o sargento Osvaldo Ferreira, aposentado. O sargento Ferreira serviu nas Forças Especiais por 32 anos, de 1975 a 2007, participando de operações em todos os continentes habitados. Ele treinou 3 gerações de operadores de elite, e vários dos seus ex-alunos agora ocupam posições de comando em unidades especiais ao redor do país. Osvaldo permanecia imóvel, suas mãos cruzadas atrás das costas, observando a formação com olhos que, apesar da idade, tinham uma intensidade penetrante. Ele tinha 70 anos, estava no mínimo 20 quilos acima do peso, e seu uniforme velho e desbotado contrastava drasticamente com os equipamentos modernos e ajustados que os jovens fuzileiros usavam. Entre os soldados, as reações variavam de ceticismo educado a desdém mal disfarçado. O cabo Júnior Silva, um homem de 26 anos que era campeão de MMA em sua categoria antes de entrar para o serviço militar, sussurrou para o colega ao lado: "Estão brincando, né? Esse velho mal consegue ficar em pé sem ofegar. Como ele vai nos ensinar combate?" Seu companheiro, o soldado Ricardo Mendes, igualmente jovem e atlético, respondeu com um sorriso de canto: "Deve ser um favor político. Alguém querendo dar uma aposentadoria melhor para o velhinho. Aposto que em uma semana ele desiste e volta para casa." Os sussurros se espalharam rapidamente pelas fileiras. Os fuzileiros ali reunidos eram os melhores dos melhores, homens e mulheres que haviam passado por seleções brutais, treinamentos que quebravam pessoas física e mentalmente, e que se orgulhavam de estarem no topo da hierarquia de aptidão militar. A ideia de serem instruídos por um septuagenário que claramente estava fora de forma parecia, para muitos, quase insultuosa. O coronel Tavares, percebendo o ceticismo palpável entre as tropas, sorriu levemente. Era um sorriso que os soldados mais experientes reconheciam, o sorriso de alguém que sabe algo que os outros não sabem e está ansioso para revelá-lo. "Sei o que muitos de vocês estão pensando", o coronel disse, sua voz carregando um tom divertido. "Estão se perguntando o que um homem de 70 anos pode ensinar a guerreiros de elite em plena forma física. Estão duvidando se o sargento Ferreira ainda tem o que é preciso. E isso, meus caros fuzileiros, é exatamente a primeira lição que ele vai ensinar a vocês." Osvaldo finalmente se moveu, dando um passo à frente. Sua voz, quando falou, era surpreendentemente clara e forte, carregando sem esforço pelo campo de treinamento sem necessidade de microfone. "Bom dia, guerreiros", ele começou, cada palavra medida e deliberada. "Posso ver em seus rostos que não estão impressionados. Estão vendo um velho gordo com um uniforme desatualizado e pensando que isso é piada. E sabem de uma coisa? Não os culpo. Se eu estivesse no lugar de vocês, provavelmente pensaria o mesmo." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo lentamente as fileiras, fazendo contato visual com diversos soldados. "Mas aqui está o que vocês não sabem: em combate real,
seu inimigo não vai se apresentar como esperam. Não vai ter músculos definidos e uniforme tático. Pode ser uma velhinha com uma cesta de compras que na verdade é uma bomba. Pode ser uma criança que foi forçada a carregar explosivos. Ou pode ser um velho como eu, que vocês subestimam completamente até ser tarde demais. O Cabo Júnior soltou uma risada abafada, que vários outros soldados ecoaram. Osvaldo ouviu, e seu olhar encontrou o do jovem cabo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, brincou nos cantos de sua boca. Você aí, Osvaldo apontou diretamente para Júnior. O que está rindo? Qual seu nome? Cabo Júnior Silva, senhor, o jovem respondeu, endireitando-se na posição de sentido. Cabo Silva, você luta MMA, correto? Li seu arquivo. 14 vitórias, 3 derrotas, especialista em Brazilian Jiu-Jitsu e Muay Thai. Impressionante, Osvaldo disse, e havia genuína apreciação em sua voz. Diga-me, Cabo, você acha que poderia me derrubar? Júnior hesitou. Era claramente uma armadilha, mas seu orgulho de lutador e a pressão de seus colegas observando o forçaram a responder. Senhor, com todo respeito, sim, senhor. Acredito que sim. Excelente. Osvaldo bateu palmas uma vez, o som ecoando como um tiro. Honestidade. Gosto disso. Então aqui está minha proposta, demonstração prática. Você e mais 4 voluntários de sua escolha. Vocês 5 tentam me derrubar. Se conseguirem, em qualquer momento durante este treinamento de 3 meses, eu vou embora imediatamente e admito que não tenho nada a ensinar. Mas se eu derrubar todos os 5 de vocês, vocês passam o resto do treinamento sem reclamar e prestando atenção em cada palavra que eu disser. Acordo? Um murmúrio excitado percorreu a formação. Isso era inesperado, e definitivamente mais interessante do que os exercícios rotineiros que eles esperavam. O coronel Tavares interveio. Sargento Ferreira, tem certeza? Estes são fuzileiros de elite, não recrutas. Não queremos que se machuque. Osvaldo olhou para o coronel com um sorriso genuíno. Coronel, se eu não pudesse lidar com 5 jovens cheios de energia, não teria aceito este trabalho. Mas aprecio a preocupação. Ele se virou de volta para o Cabo Júnior. E então, Cabo? Aceita o desafio? Escolha seus 4 companheiros. Os melhores que tiver. Quero que isso seja justo. Júnior olhou ao redor para seus colegas, viu as expressões expectantes, e assentiu. Aceito, senhor. E escolho o soldado Ricardo Mendes, especialista em Krav Maga. O soldado Paulo Costa, campeão de boxe militar. A cabo Luciana Alves, faixa preta em judô. E o sargento André Campos, instrutor de combate corpo a corpo. Eram, sem dúvida, os 5 melhores lutadores do batalhão. Combinados, representavam décadas de treinamento em artes marciais diversas, centenas de horas de combate competitivo, e a força e velocidade da juventude. Contra eles estava um homem de 70 anos que precisava segurar o corrimão ao subir escadas. Os 5 selecionados saíram da formação e se posicionaram em um semicírculo ao redor de Osvaldo. O resto do batalhão se aproximou, formando um círculo amplo, todos querendo ver de perto o que estava prestes a acontecer. O coronel Tavares desceu da plataforma e assumiu o papel de árbitro. Regra simples: combate corpo a corpo apenas, sem armas. O objetivo é derrubar o oponente ao chão e mantê-lo imobilizado por 3 segundos. Começamos em 3, 2, 1. Valendo! A palavra ainda ecoava no ar quando tudo aconteceu tão rápido que a maioria dos observadores teve dificuldade em processar. O Cabo Júnior, confiante em sua experiência de MMA, avançou primeiro, baixando-se para um takedon de perna dupla, uma técnica básica mas eficaz que ele havia usado dezenas de vezes em competições. Seus braços se estenderam para agarrar as pernas de Osvaldo, esperando levá-lo ao chão com o peso e momentum combinados. A mão direita de Osvaldo desceu em um movimento preciso, conectando-se com a parte de trás do pescoço de Júnior exatamente quando o jovem passava. Era apenas um toque, nada que parecesse uma pancada forte, mas usava o próprio momentum de Júnior contra ele. O corpo de Júnior, já comprometido com o movimento para frente, foi redirecionado brutalmente em direção ao solo. Ele caiu pesadamente de cara no chão, o vento sendo expelido de seus pulmões com um ofo audível. 1 segundo. O soldado Ricardo Mendes, treinado na brutalidade eficiente do Krav Maga, não esperou para ver o que aconteceu com Júnior. Ele atacou simultaneamente, mirando um golpe direto na garganta de Osvaldo. Osvaldo inclinou a cabeça minimamente, o punho de Ricardo passando a milímetros de seu pescoço.
A mão esquerda de Osvaldo capturou o pulso estendido de Ricardo, e em um movimento fluido que mais parecia dança do que combate, ele puxou enquanto girava, usando a força do próprio golpe de Ricardo para desequilibrá-lo. Sua outra mão encontrou o cotovelo de Ricardo, aplicando pressão em um ângulo específico. Ricardo gritou de dor quando seu braço foi hiperestendido, e Osvaldo gentilmente o guiou ao chão, onde o jovem caiu de joelhos, sua articulação do ombro perigosamente próxima de deslocar. A cabo Luciana Alves, observando a velocidade com que seus dois companheiros caíram, aproximou-se mais cautelosamente. Judô era sobre alavancagem e técnica, não força bruta. Ela buscou uma pegada no uniforme de Osvaldo, planejando usar um clássico ippon seoinage e arremesso de ombro. Ela conseguiu a pegada, começou o movimento de entrada, mas então descobriu que estava tentando arremessar uma rocha. Osvaldo não resistiu exatamente, mas seu centro de gravidade estava perfeitamente posicionado, seu peso distribuído de tal forma que o arremesso de Luciana simplesmente não funcionou. E então, antes que ela pudesse ajustar, Osvaldo deslizou seu pé entre os dela, desequilibrando-a. Sua mão encontrou um ponto específico logo abaixo da clavícula de Luciana, um ponto de pressão nervoso que causou dor instantânea e imobilização temporária. Ela caiu para trás, e Osvaldo a acompanhou suavemente até o chão, garantindo que ela não se machucasse na queda. 5 segundos. O soldado Paulo Costa, o boxeador, finalmente entrou em ação. Ele havia estado circulando, procurando uma abertura, e agora a viu. Com Osvaldo distraído com Luciana, Paulo lançou uma combinação relâmpago, jab-jab cross-gancho, socos que em competições haviam nocauteado oponentes. Osvaldo desviou dos dois primeiros, absorveu o terceiro virando o corpo, reduzindo drasticamente o impacto. E então fez algo completamente inesperado, ele entrou no quarto golpe ao invés de recuar. De repente, ele estava dentro da guarda de Paulo, perto demais para os socos serem efetivos. O cotovelo de Osvaldo subiu em um ângulo agudo, conectando-se logo abaixo do queixo de Paulo. Não foi um golpe forte o suficiente para nocautear, mas foi preciso o suficiente para desorientar. Enquanto Paulo cambaleava, Osvaldo varreu sua perna de apoio. O boxeador caiu espetacularmente, aterrissando nas costas. 7 segundos. O sargento André Campos, o mais experiente dos 5 e instrutor de combate corpo a corpo ele mesmo, havia estado observando tudo com crescente horror e fascínio. O que ele estava testemunhando não era força ou velocidade superior, era eficiência perfeita. Cada movimento de Osvaldo era econômico, preciso, minimamente efetivo. Mas André tinha uma vantagem: experiência. Ele não atacou imprudentemente como os outros. Em vez disso, ele se posicionou entre Osvaldo e os companheiros caídos, assumiu uma guarda defensiva sólida, e esperou. Osvaldo parou também, observando André com olhos que subitamente mostravam respeito. Bom instinto, sargento. Você reconhece que não sabe o suficiente sobre mim ainda, então está buscando mais informação antes de comprometer-se. Inteligente. Obrigado, senhor, André respondeu, sem baixar a guarda. Mas ainda vou tentar derrubá-lo. Eu esperaria nada menos. E então Osvaldo atacou, não com um golpe, mas com um padrão de movimento complexo. Ele fingiu um golpe alto, forçando André a erguer a guarda, depois baixou rapidamente para um chute baixo que André bloqueou, mas que era apenas uma configuração para um movimento real, uma rotação completa do corpo que trouxe o calcanhar de Osvaldo em um arco amplo. André viu o chute vindo e tentou recuar, mas Osvaldo havia previsto isso. O chute não era destinado a conectar, mas a forçar André a uma posição específica. Quando André recuou, Osvaldo mudou seu momentum instantaneamente, lançando-se para frente em um movimento de luta livre, pegando a cintura de André. Eles ficaram travados por um momento, André tentando desesperadamente defender o takedon, mas a técnica de Osvaldo era perfeita. Ele trabalhou os quadris de André, encontrou a alavancagem certa, e executou um arremesso clássico de luta olímpica. André voou pelo ar e aterrissou pesadamente nas costas. Osvaldo manteve controle, seguindo ao chão e imediatamente estabelecendo uma posição de montada que André, apesar de sua experiência, não conseguiu reverter. 10 segundos. Osvaldo se levantou calmamente, respirando apenas levemente mais rápido que antes. Ao seu redor, 5 dos melhores combatentes do batalhão estavam no chão, alguns gemendo, alguns simplesmente chocados, todos completamente derrotados. O silêncio que caiu sobre o campo de treinamento era absoluto. 200 fuzileiros navais de elite olhavam com bocas abertas, incapazes de processar o que acabavam de testemunhar.
O velho gordo de uniforme desatualizado havia demolido 5 dos seus melhores lutadores em 10 segundos. 10 segundos. O coronel Tavares foi o primeiro a reagir, começando a aplaudir devagar. E é por isso, meus caros fuzileiros, que o sargento Ferreira está aqui. Alguém ainda tem dúvidas sobre suas qualificações? Ninguém respondeu. Ninguém podia responder. Osvaldo estendeu a mão para o cabo Júnior, ajudando-o a levantar. Você tem técnica excelente, jovem. Seu taquedon estava bem executado. Mas você telegrafou sua intenção com seus olhos. Em combate real, isso teria custado sua vida. Ele foi ajudando cada um dos 5 a levantar, oferecendo feedback específico para cada um. Para Ricardo, Krav Maga é eficiente, mas você confia demais na força. Trabalhe em sensibilidade tátil. Para Luciana, seu judô é tecnicamente perfeito, mas muito focado em competição. Adapte-o para situações onde não há regras. Para Paulo, boxeadores excelentes frequentemente esquecem que existem ataques abaixo da cintura e atrás de vocês. Para André, você tem a mentalidade certa. Continue desenvolvendo essa paciência tática. Depois que todos os 5 estavam de pé, machucados em seus egos mais do que fisicamente, Osvaldo se virou para o batalhão completo. O que vocês acabaram de testemunhar não foi habilidade sobre-humana. Não foi velocidade ou força impossível. Foi décadas de experiência, técnica refinada, e mais importante, foi sobreviver às fraquezas nas expectativas de vocês. Ele começou a andar ao longo da formação, fazendo contato visual com vários soldados enquanto falava. Todos vocês viram um velho fora de forma e fizeram suposições. Osvaldo continuou, sua voz clara e educacional agora. E essas suposições criaram pontos cegos. O cabo Júnior assumiu que velocidade e técnica de MMA seriam suficientes. O soldado Ricardo confiou que a brutalidade do Krav Maga compensaria qualquer deficiência. A cabo Luciana pensou que a alavancagem técnica venceria. O soldado Paulo acreditou que suas mãos rápidas dariam vantagem. E o sargento André, o mais sábio de todos, ainda subestimou a diferença entre experiência de treinamento e experiência de combate real. Osvaldo parou no centro do círculo formado pelos fuzileiros. Deixe-me contar uma história. 1987, eu estava no Líbano como parte de uma força de paz da ONU. Tinha 32 anos na época, no auge da minha forma física. Músculos definidos, rápido como uma cobra, confiante demais. Seus olhos ficaram distantes, vendo não o campo de treinamento mas algo muito mais longe no tempo e espaço. Havia um homem local que trabalhava como tradutor para nossa unidade. Ele tinha 70 e poucos anos, magro como um palito, mancava de uma perna por causa de ferimento de guerra antigo. Eu o via como inofensivo, quase patético. Um dia, enquanto estávamos em um mercado, fomos emboscados por milicianos. 3 homens armados, situação caótica, pessoas correndo e gritando. Eu estava alcançando minha arma quando o velho tradutor se moveu. Eu nem vi direito o que ele fez, foi tão rápido. Em segundos, literalmente segundos, todos os 3 milicianos estavam no chão. Um com o braço quebrado, outro inconsciente, o terceiro gemendo com uma costela fraturada. E o velho estava de pé sobre eles, nem suando, segurando as 3 armas que ele havia desarmado deles. Osvaldo focou novamente na audiência. Mais tarde, descobri que aquele velho inofensivo havia sido um dos comandantes mais temidos da resistência libanesa nos anos 1970. Ele havia matado mais homens do que eu havia visto em minha vida inteira. Mas porque ele não parecia ameaçador, os milicianos o ignoraram completamente até ser tarde demais. Essa foi minha primeira lição real sobre não julgar pela aparência. Não foi a última. Ao longo de 3 décadas de operações em lugares que a maioria de vocês mal pode imaginar, aprendi que os oponentes mais perigosos raramente são os que parecem óbvios. O sargento André levantou a mão. Senhor, com todo respeito, nós treinamos para não fazer essas suposições. Somos ensinados a tratar toda ameaça potencial com igual seriedade. São mesmo? Osvaldo desafiou. Então por que, quando viram um velho gordo, todos vocês imediatamente descartaram a possibilidade de eu ser uma ameaça real? O treinamento diz uma coisa, mas seus instintos humanos dizem outra. E em situações de alto estresse, os instintos geralmente vencem. Ele gesticulou para os 5 que havia derrubado. Cada um de vocês é incrivelmente talentoso. Em competições esportivas, provavelmente me destruiriam. Mas isso não era competição esportiva. Era combate. E combate tem regras diferentes.
O coronel Tavares subiu novamente na plataforma. O sargento Ferreira vai passar os próximos 3 meses ensinando vocês sobre essas regras diferentes. E sugiro fortemente que prestem atenção. Dispensados para almoço. Voltamos em 2 horas para a primeira sessão de treinamento real. Enquanto os fuzileiros se dispersavam em direção ao refeitório, os murmúrios agora eram de admiração e curiosidade, não desprezo. O cabo Júnior aproximou-se de Osvaldo, que estava tomando água de uma garrafa. Senhor Júnior, disse hesitantemente, eu queria me desculpar. Eu o subestimei completamente. Foi arrogante e estúpido da minha parte. Osvaldo sorriu genuinamente. Cabo, você não tem nada pelo que se desculpar. Sua reação foi completamente humana e compreensível. Na verdade, eu contava com ela. Fazia parte da lição. E você levou a derrota com graça, o que diz mais sobre seu caráter do que a derrota em si. Senhor, posso fazer uma pergunta? Como você fez aquilo? Não foi apenas técnica. Foi como se você soubesse o que íamos fazer antes de fazermos. Ah, Osvaldo assentiu, agora você está fazendo a pergunta certa. Vem, anda comigo. Vou te explicar. Eles caminharam para a sombra de uma árvore na borda do campo de treinamento. Osvaldo sentou-se pesadamente no chão, seu peso e idade mostrando agora que a adrenalina havia passado, e gesticulou para Júnior se juntar a ele. Combate em nível de elite não é sobre força ou velocidade, Osvaldo começou. É sobre reconhecimento de padrões e tomada de decisão antecipada. Quando você baixou para aquele taquedon, seus olhos focaram nas minhas pernas uma fração de segundo antes. Seu peso mudou para a bola dos pés. Seus ombros tensionaram. Tudo isso me disse exatamente o que você ia fazer antes de você fazer. Mas, isso foi uma fração de segundo. Como o senhor processou tudo isso tão rápido? Prática. Dezenas de milhares de horas de prática. Eu vi aquele padrão específico de movimento 1000 vezes. Meu cérebro não precisa conscientemente analisá-lo mais. É automático, como você não precisa pensar sobre como respirar. Osvaldo pegou um graveto e começou a desenhar no chão. Olha, existe uma teoria chamada os 4 estágios de competência. Primeiro estágio, incompetência inconsciente, você não sabe o que não sabe. Segundo, incompetência consciente, você sabe que não sabe e está aprendendo. Terceiro, competência consciente, você sabe fazer, mas precisa pensar sobre isso. Quarto, competência inconsciente, você faz automaticamente, sem pensamento consciente. Eu passei anos em lugares onde as únicas regras eram sobreviver e completar a missão. Isso muda fundamentalmente como você aborda combate. A cabo Luciana perguntou, Senhor, você pode nos contar sobre algumas dessas missões? Onde exatamente você serviu? Mas aqui está o que é importante entender. Não estou aqui para glorificar combate ou guerra. Estou aqui para garantir que se vocês forem chamados para situações reais, tenham as melhores chances possíveis de voltar para casa vivos. E isso significa desaprender algumas coisas que vocês pensam que sabem. O soldado Ricardo se juntou ao grupo. Desaprender? Como assim? Vocês foram treinados em artes marciais esportivas ou técnicas de combate militar padronizadas. Tudo isso é valioso, mas também cria padrões previsíveis. Em combate real, previsibilidade mata. Então parte do meu trabalho é quebrar esses padrões, forçar vocês a pensar de maneiras não convencionais. Osvaldo se levantou com um grunhido, definitivamente mostrando sua idade agora. Por exemplo, quantos de vocês foram ensinados que em combate corpo a corpo, você deve sempre manter distância quando possível, usar alcance a seu favor? Várias mãos se levantaram. Regra geralmente boa, mas rígida. Às vezes, a coisa mais inesperada e efetiva é fazer o oposto. Quando eu entrei neles, ele ficou completamente desorientado. Ele olhou ao redor para o grupo crescente. Nos próximos 3 meses, vou ensiná-los a serem imprevisíveis. A lerem microexpressões e linguagem corporal. A usarem o ambiente a seu favor. A pensarem taticamente em milissegundos. E mais importante, a entenderem que combate real não é sobre vencer elegantemente. É sobre sobreviver de qualquer jeito necessário. O coronel Tavares apareceu na borda do grupo. Sargento Ferreira, não quer almoçar? Em 1 minuto, coronel. Só estou conhecendo meus novos alunos melhor. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo. Todas as manhãs começavam com condicionamento físico, e para surpresa de todos, Osvaldo participava tanto quanto sua idade permitia, nunca pedindo tratamento especial.
Ele era mais lento que os jovens fuzileiros, sim, mas sua resistência era impressionante. Vocês têm juventude, ele ofegava durante uma corrida, mas eu tenho teimosia. As tardes eram dedicadas a treinamento técnico. Osvaldo era um instrutor metódico, dividindo técnicas complexas em componentes compreensíveis, garantindo que todos entendessem não apenas o como mas o porquê de cada movimento. Mas eram as noites que se tornaram mais valiosas. Após as sessões formais de treinamento, Osvaldo frequentemente ficava no campo ou no salão dos oficiais, e soldados se reuniam ao seu redor voluntariamente, ansiosos para ouvir histórias de suas 3 décadas de serviço. Uma noite, cerca de 3 semanas após seu início, um grupo de 20 fuzileiros estava sentado em círculo ao redor de Osvaldo. A cabo Luciana fez a pergunta que muitos estavam pensando: Senhor, você mencionou que só precisou lutar corpo a corpo 2 vezes em campo real. Pode nos contar sobre essas vezes? Osvaldo ficou quieto por um longo momento, seus olhos fixos em algum ponto distante. Quando falou, sua voz era mais suave, carregada com peso de memória. A primeira vez foi em 1982, em El Salvador. Eu estava lá como consultor, treinando forças governamentais em contra-insurgência. Oficialmente, não era para haver combate direto, era apenas treinamento. Mas a guerra não respeita designações oficiais. Ele fez uma pausa, reunindo a história. Estávamos em uma aldeia rural, fazendo um exercício de treinamento, quando guerrilheiros atacaram. Tudo virou caos instantaneamente, tiros, explosões, pessoas correndo. Eu estava em um prédio com 3 recrutas locais que eu havia estado treinando. Jovens, 17 ou 18 anos, apavorados. Um guerrilheiro entrou no prédio. Ele tinha um AK-47, mas estava em um corredor estreito, espaço apertado. Eu tinha apenas uma faca. O jovem recruta comigo entrou em pânico e congelou, bloqueando minha linha de visão do guerrilheiro. Não havia tempo para pensar, apenas reagir. Osvaldo demonstrou com movimentos lentos enquanto falava. Empurrei o recruta de lado, fechei distância com o guerrilheiro antes que ele pudesse apontar o rifle efetivamente. Precisei desarmar ele, neutralizar ele, sem matá-lo se possível. Ele também era apenas um jovem, outro garoto arrastado para uma guerra que não entendi completamente. Consegui desarmar ele, aplicar uma chave de braço que aprendi em treinamento de jiu-jitsu anos antes, e mantê-lo imobilizado até reforços chegarem. Toda a coisa durou talvez 20 segundos, mas pareceu uma eternidade. Minhas mãos tremeram por horas depois da adrenalina passar. O que aconteceu com o guerrilheiro? Perguntou Júnior. Ele foi preso, mais tarde trocado em negociação de prisioneiros. Espero que tenha sobrevivido à guerra e encontrado uma vida melhor. Mas honestamente, não sei. Você não recebe fechamento em situações como essas. As pessoas entram em sua vida em momentos violentos e depois desaparecem, e você passa o resto da vida se perguntando sobre seus destinos. O soldado Ricardo perguntou, e a segunda vez? Osvaldo suspirou. Essa foi em 1998, Bósnia. Eu estava com uma força de paz da ONU, investigando relatos de crimes de guerra em uma aldeia. Encontramos evidências de atrocidades, não vou entrar em detalhes, vocês não precisam dessas imagens em suas cabeças. Mas enquanto documentávamos a cena, descobrimos que um dos perpetradores ainda estava na área. Ele nos emboscou. Matou meu parceiro, um capitão dinamarquês chamado Lars, antes que pudéssemos reagir. Então veio atrás de mim. Tínhamos armas, mas tudo aconteceu tão rápido, tão perto, que virou luta corpo a corpo. Ele tinha uma faca, eu estava desarmado inicialmente. A voz de Osvaldo ficou mais tensa. Dessa vez, não havia opção de não letal. Era ele ou eu. E eu tinha uma esposa e filho esperando em casa. Então fiz o que precisava fazer. Usei técnicas que estou ensinando a vocês: pontos de pressão, redirecionamento de momentum, alavancagem. Sobrevivi. Ele não. O silêncio era pesado. Finalmente, o sargento André perguntou: como você lida com isso? Com ter tirado uma vida? Não muito bem, honestamente, Osvaldo admitiu. Fiz terapia por anos depois. Ainda tenho pesadelos ocasionalmente. Mas aqui está o que aprendi: em combate real, você não tem o luxo de hesitação moral. Você toma decisões em frações de segundo com informação incompleta e vive com as consequências para sempre. O que me ajuda é saber que cada pessoa que treinei adequadamente, cada soldado que ensino técnicas que podem salvá-los, é uma vida potencial salva. Não compensa as vidas perdidas, nada pode fazer isso. Mas dá propósito ao sofrimento.
Ele olhou ao redor do círculo de rostos jovens. E é por isso que levo este trabalho tão a sério. Não estou aqui apenas ensinando vocês a lutar. Estou tentando dar a vocês ferramentas para sobreviver, para voltar para suas famílias, para viver vidas plenas após o serviço. Cada um de vocês é precioso, para seus entes queridos, para seu país, para o mundo. Meu trabalho é ajudar a garantir que vocês permaneçam neste mundo. A cabo Fernanda, a soldada pequena, limpou lágrimas dos olhos. Senhor, obrigada. Por se importar. Por nos ver não apenas como soldados mas como pessoas. É a única maneira que sei ver vocês, Osvaldo respondeu gentilmente. Após o almoço, o batalhão se reuniu novamente no campo de treinamento. O clima havia mudado dramaticamente. Onde antes havia ceticismo e desdém, agora havia atenção focada e curiosidade genuína. Osvaldo havia provado sem sombra de dúvida que tinha muito a ensinar, e os fuzileiros estavam ansiosos para aprender. Osvaldo estava no centro do campo, segurando um bastão de madeira comum, do tipo usado para cabos de vassoura. Primeira lição prática do dia: improvisação de armas. Em combate real, vocês raramente terão o equipamento ideal. Podem perder sua arma de fogo, sua faca pode quebrar, e de repente estão em luta corpo a corpo em um ambiente desconhecido. Nesse momento, tudo se torna uma arma potencial. Ele ergueu o bastão. Isto é apenas um pedaço de madeira. Mas nas mãos certas, é letal. Preciso de um voluntário. O sargento André deu um passo à frente. Eu vou, senhor. Excelente. Sargento, você está armado com sua faca de combate padrão. Eu tenho este bastão. Seu objetivo é me desarmar ou neutralizar. Meu objetivo é demonstrar a efetividade de armas improvisadas. Prontos? André desembainhou sua faca, uma lâmina de 20 centímetros, afiada como navalha, projetada especificamente para combate militar. Contra isso, Osvaldo tinha um pau de madeira comum. A vantagem parecia óbvia. Valendo, o coronel anunciou. André avançou cautelosamente, mais respeitoso agora após a demonstração anterior. Ele mantinha a faca em posição defensiva, procurando aberturas. Osvaldo apenas observava, o bastão segurado relaxadamente em uma mão. Então André atacou, um golpe rápido visando o torso de Osvaldo. O bastão se moveu em um borrão, desviando a lâmina com um som seco de madeira contra metal. Antes que André pudesse retrair, Osvaldo havia rotacionado o bastão e dado uma pancada leve, mas precisa, na parte interna do pulso de André. Os dedos do sargento se abriram involuntariamente, a faca caindo no chão. Ponto de pressão nervoso, Osvaldo explicou, pegando a faca. Alcance e velocidade com bastão, quando usado corretamente, supera uma faca. E agora? Ele jogou a faca de volta para André, rodada 2. Desta vez, esteja preparado para o que acabei de fazer. Eles foram 3 vezes. Na segunda, André durou 15 segundos antes de ser desarmado. Na terceira, ele mudou tática completamente, tentando fechar distância para anular a vantagem de alcance do bastão. Osvaldo deixou ele se aproximar, então usou o bastão como alavanca, prendendo o braço da faca de André contra seu próprio corpo e aplicando pressão até o sargento bater para sair. Excelente adaptação, Osvaldo elogiou. Você reconheceu sua desvantagem e mudou estratégia. Isso é pensamento tático real. Mas agora, deixe-me mostrar outras aplicações. Pelos próximos 45 minutos, Osvaldo demonstrou dezenas de técnicas usando apenas o bastão simples. Como usá-lo para desarmar oponentes com armas de fogo. Como aplicar alavancagem para quebrar articulações. Como criar distância contra múltiplos oponentes. Como utilizá-lo defensivamente contra facas vindas de ângulos diferentes. Cada demonstração era acompanhada de explicações detalhadas não apenas do como mas do porquê. Osvaldo não estava apenas ensinando técnicas mecânicas, estava ensinando princípios fundamentais de física, anatomia e psicologia de combate. A razão pela qual isso funciona, ele explicava enquanto demonstrava um bloqueio específico, é porque o bastão intercepta o braço dele aqui, ele tocava o antebraço de André, onde a alavancagem dele é fraca mas a minha é forte. Não é sobre força muscular. É sobre geometria e física. Depois, ele dividiu o batalhão em pares e distribuiu bastões similares. Agora vocês praticam. Um parceiro com faca de treinamento, outro com bastão. Vão devagar inicialmente. Não estou interessado em velocidade agora. Quero que sintam os princípios de alavancagem e distância. Entendo? Comecem. Osvaldo circulava entre os pares, oferecendo correções e ajustes.
Não segure o bastão assim, muito tenso. Relaxe o aperto, deixe ele se mover naturalmente em suas mãos. Sim, assim. Melhor. Ele parou ao lado de um par onde uma jovem soldada, Fernanda, estava tendo dificuldade. Ela era pequena, talvez 1,60 m, contra um parceiro que tinha quase 1,90 m. Soldado Fernanda, você está frustrada, Osvaldo observou. Sim, senhor. Meu parceiro é muito maior. Não consigo gerar força suficiente para executar as técnicas. Ah, mas você está tentando usar força. Esse é o problema. Venha, deixa eu demonstrar com você. Osvaldo pegou o bastão dela e pediu ao parceiro para atacar com a faca de treinamento. Quando o homem grande atacou, Osvaldo não tentou parar a faca com força. Em vez disso, ele a redirecionou minimamente, deixando o momentum do atacante trabalhar contra ele, então usou o bastão para tocar pontos específicos, atrás do joelho, lateral do pescoço, parte interna do cotovelo, que fizeram o homem grande colapsar desajeitadamente. Você não precisa ser mais forte, Osvaldo disse a Fernanda. Você precisa ser mais esperta. Use técnica, não músculo. Seu tamanho menor é na verdade uma vantagem, você é mais rápida, mais ágil. Trabalhe com suas forças naturais, não contra elas. Ele passou a próxima hora trabalhando especificamente com os soldados menores do batalhão, mostrando como adaptar técnicas para diferentes tipos de corpo e capacidades físicas. Era claro que Osvaldo entendia profundamente que combate efetivo não era de tamanho único para todos. À medida que a tarde avançava e o sol começava a descer, pintando o céu com tons de laranja, Osvaldo finalmente chamou o batalhão de volta para a formação. Primeira sessão completa. Vocês fizeram bem. Amanhã, continuaremos com armas improvisadas, cintos, jaquetas, capacetes, qualquer coisa que possam ter em mãos. Mas antes de dispensá-los, quero falar sobre algo mais importante que técnica. Ele ficou quieto por um momento, reunindo seus pensamentos. Eu derrubei 5 de vocês em 10 segundos esta manhã. E foi impressionante, admito. Mas sabem quantas vezes eu realmente tive que fazer algo assim em combate real durante meus 32 anos de serviço? A plateia esperou. 2 vezes. Apenas 2 vezes eu estive em situação onde precisei lutar corpo a corpo para sobreviver. A vasta maioria do meu tempo em zonas de conflito foi gasto evitando combate, desescalando situações, usando inteligência e planejamento para nunca chegar ao ponto onde precisava lutar. Ele deixou isso assentar. O melhor combatente não é aquele que vence todas as lutas. É aquele que evita lutas desnecessárias e sobrevive aos conflitos inevitáveis. Então sim, vou ensiná-los a lutar melhor. Mas também vou ensiná-los a pensar melhor, a avaliar ameaças com precisão, a saber quando lutar e quando recuar. O coronel Tavares assentiu em aprovação. Palavras sábias. Dispensados. Amanhã, 0600 horas. 3 meses passaram rapidamente. O que começou com ceticismo e zombaria transformou-se em respeito profundo e até afeição. Osvaldo havia se tornado mais que um instrutor para os fuzileiros, havia se tornado um mentor, uma figura paterna, alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar e desenvolvimento. Suas aulas evoluíram além de técnicas de combate puras. Ele ensinava psicologia de confronto, como ler situações e pessoas. Ensinava primeiros socorros de combate avançado. Compartilhava lições sobre liderança sob pressão, sobre tomar decisões éticas em situações impossíveis, sobre manter humanidade em ambientes desumanizantes. Os fuzileiros notaram algo mais: Osvaldo estava mudando também. No início, ele estava visivelmente fora de forma. Mas 3 meses de treinamento diário com jovens no auge da forma física haviam transformado ele. Ele havia perdido talvez 15 quilos, seus movimentos eram mais fluidos, e havia uma vitalidade nele que não estava presente no primeiro dia. Vocês me fizeram sentir jovem novamente, ele brincava durante uma sessão. Minha esposa diz que devo agradecer a vocês. Ou reclamar. Ainda não decidiu qual. No último dia do ciclo de treinamento, o coronel Tavares organizou uma cerimônia de conclusão. Todo o batalhão estava em formação, uniforme completo de gala, sob o sol de maio que era significativamente mais ameno que o calor brutal de fevereiro quando tudo começou. Fuzileiros, o coronel começou, hoje marca o fim de um capítulo extraordinário no treinamento de nossa unidade. O sargento Osvaldo Ferreira veio até nós há 3 meses, e muitos de vocês, sejam honestos, duvidaram dele. Duvidaram do que um homem de 70 anos poderia ensinar a guerreiros de elite. Risadas nervosas percorreram a formação.
Todos se lembravam de suas reações iniciais. Mas o sargento Ferreira não apenas provou seu valor, ele excedeu todas as expectativas. Ele elevou o nível de habilidade desta unidade, expandiu nossa compreensão de combate, e mais importante, nos ensinou lições sobre caráter, liderança e humanidade que levaremos conosco por toda a vida. O coronel se virou para Osvaldo. Sargento, gostaria de dizer algo antes de apresentarmos sua certificação de conclusão? Osvaldo subiu ao palanque, movendo-se significativamente mais facilmente que 3 meses atrás. Ele olhou sobre o batalhão, esses jovens guerreiros que haviam se tornado tão importantes para ele. Quando aceitei esta missão e ele começou, pensei que seria apenas mais um trabalho de consultor. Ensinar algumas técnicas, contar algumas histórias, pegar meu pagamento e ir embora. Mas vocês se tornaram mais que alunos para mim. Vocês me lembraram porque dediquei minha vida ao serviço militar. Não é sobre violência ou dominação. É sobre proteger. É sobre ser a parede entre o caos e a civilização. É sobre sacrifício para que outros possam viver em paz. E cada um de vocês encarna esses valores. Ele fez uma pausa, emoção clara em sua voz. Vocês também me deram um presente que eu não esperava. Vocês me fizeram sentir útil novamente. Após me aposentar, lutei com senso de propósito. O que um velho soldado faz quando não há mais missões? Mas vocês me mostraram, ele ensina. Ele passa conhecimento. Ele garante que a próxima geração esteja melhor preparada que ele estava. Então obrigado. Por sua paciência com minhas histórias longas. Por sua dedicação ao treinamento. Por me deixarem fazer parte de sua jornada. Eu vou sentir falta de cada um de vocês. O cabo Júnior deu um passo à frente, quebrando o protocolo. Senhor, se me permite, gostaria de dizer algo em nome do batalhão. O coronel acenou em aprovação. Júnior subiu ao palanque. Sargento Ferreira, quando o senhor chegou, eu ri do senhor. Eu o subestimei completamente. E o senhor passou 10 segundos me ensinando a lição mais importante da minha carreira militar. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca subestime alguém baseado em aparências. Mas além disso, o senhor nos ensinou compaixão. Nos ensinou que ser um guerreiro efetivo não significa ser brutal ou sem coração. Significa ser forte o suficiente para ser gentil, habilidoso o suficiente para ser paciente, e sábio o suficiente para saber quando lutar e quando buscar paz. Em nome de todos os fuzileiros aqui, obrigado. O Senhor mudou nossas vidas. O batalhão inteiro explodiu em aplausos. Não o aplauso formal de cerimônia militar, mas aplauso genuíno, emocional, de pessoas que realmente significavam. O coronel Tavares entregou a Osvaldo um certificado emoldurado e uma medalha comemorativa. Sargento, a unidade também tem algo mais para o senhor. O sargento André deu um passo à frente segurando um uniforme militar dobrado perfeitamente. Senhor, este é um uniforme operacional moderno, em seu tamanho, com insignias do nosso batalhão. Para que, se o senhor escolher usá-lo, não precise mais usar aquele uniforme velho dos anos 80. Osvaldo pegou o uniforme com mãos trêmulas. Obrigado. Vou usá-lo com orgulho. E então algo inesperado aconteceu. Começando com Júnior, depois se espalhando através de todo o batalhão, os fuzileiros começaram a fazer continência. Não para o posto de Osvaldo, ele era apenas um sargento aposentado, mas para o homem, para o professor, para a lenda viva que ele havia se provado ser. Osvaldo retribuiu a continência, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto agora. Honra servir com vocês, mesmo que brevemente. Após a cerimônia, enquanto os fuzileiros se dispersavam, muitos se aproximaram individualmente para abraços, apertos de mão, e promessas de manter contato. Osvaldo passou horas falando com cada um, oferecendo palavras finais de encorajamento e conselho. Finalmente, quando o sol estava se pondo e a base ficando quieta, Osvaldo ficou sozinho com o coronel Tavares. Você considera voltar? O coronel perguntou. Poderíamos fazer disto um arranjo permanente. Deus sabe que precisamos de instrutores com sua experiência. Osvaldo considerou. Talvez. Deixa eu ver como me sinto após alguns meses em casa. Mas honestamente, coronel, estes 3 meses foram alguns dos melhores da minha vida. Então sim, provavelmente voltarei. Eles apertaram as mãos, 2 gerações de guerreiros unidos por compromisso compartilhado com excelência e serviço. Enquanto Osvaldo dirigia para fora da base naquela noite, ele olhou no retrovisor e viu o campo de treinamento ficando menor. Mas ele sabia que o impacto que havia feito permaneceria.
200 fuzileiros de elite agora carregavam suas lições, suas histórias, seu exemplo. E em algum lugar em futuras zonas de conflito, quando um desses fuzileiros usasse uma técnica que Osvaldo havia ensinado, quando eles evitassem um combate desnecessário lembrando de sua sabedoria, quando eles mostrassem compaixão em situações brutais refletindo seu exemplo, nesses momentos, Osvaldo continuaria vivo através deles. O velho que havia sido zombado havia se tornado uma lenda. E seu legado viveria muito além de seus anos. Fim.